Oi, oi. Estava refletindo esses dias, no momento que eu vivi, nesse meu processo de desconstrução, de saída do armário. Em um momento no qual eu tive a sensação de que eu perderia tudo. Perderia família por conta do preconceito, perderia amigos por conta do preconceito, perderia as funções na igreja. Tinha medo de perder até mesmo o cargo que eu tinha no trabalho. Eu tinha medo. E eu virava para Deus e falava assim, mas se eu assumir eu vou perder tudo. A sensação que eu tenho é que eu vou ser só. É que tudo que eu alcancei eu vou perder, eu vou ser sozinha. E ainda vou viver o medo de perder o cargo que eu tenho no trabalho. Você já viu isso? Ou está vivendo isso? E aí uma passagem bíblica que falou muito nesse período do meu coração é a passagem do livro de Jó. Jó, a Bíblia diz que Jó era reto e temente a Deus. Não havia nada de errado com Jó. Nada. Mas Deus resolveu permitir que vários fatores, vários acontecimentos viessem sobre Jó. Então Jó perdeu todos os seus bens no mesmo momento. Perdeu seus filhos, sua esposa não entendeu o que estava acontecendo e ele perdeu ali, tirando a esposa, ele perdeu ali tudo que ele tinha, vamos dizer assim, no piscar de olhos, assim, sem razão, sem motivo. E para piorar, Deus ainda permite que seja afetada a saúde dele. Então a Bíblia diz que ele se coçava com caco de vidro e que a dor dele era tão grande que quando 3 amigos dele foram vê-lo, que souberam do que tinha acontecido, foram visitá-lo, ficaram uns dias sem conseguir abrir a boca do tamanho da dor que eles estavam vendo Ló sentir. E era bem melhor que eles tivessem ficado calados, porque além da esposa de Ló, que virou e falou assim, olha, você não fez nada de errado e te aconteceu isso tudo, amaldiçoa logo esse teu Deus aí e morre, né? E quantos de nós não nos revoltaríamos? A gente critica, a gente olha para essa fala da mulher de Ló com o olhar de quem está de fora, né? Mas olha a situação que ele viveu. De repente, tudo aquilo vem sobre ele, né? É difícil você ter a serenidade que Ló teve e falou assim, falas como louca. Deus deu e Deus tirou. Quem sou eu? Bendito seja o nome do Senhor. Mas os amigos de Ló, eles começaram a falar depois desses dias que eles ficaram, que a Bíblia diz que eles ficaram lá só observando Ló, e começaram a dizer, e o texto e o livro praticamente 80% fala disso, deles falando para Ló que com certeza Ló fez alguma coisa. Olha, com certeza você pecou. Com certeza você fez alguma coisa para ter acontecido isso com você, não é possível. Quantos de nós, depois que a gente assume a orientação sexual, a identidade de gênero, qualquer coisa que nos sobrevém, as pessoas já dizem que nos sobreveio porque a gente está no pecado, né? A gente não fez nada. Só assumimos quem somos e a gente escuta que é porque a gente está no pecado. Tem sempre aquelas pessoas que, naquele entendimento religioso delas, elas acham que a gente está, sei lá, qualquer coisa que você sofra, perdeu o emprego, está passando situação financeira, ficou doente, é porque você se assumiu. E não é. E a Bíblia mostra essa coisa de que quando alguma coisa acontece com você, é porque você pecou, isso é construção religiosa, porque Ló está aqui para provar, a passagem de Ló está aqui para provar que isso não é verdade. Ló não tinha feito nada. E aí eu acho muito interessante, porque Ló, ele se justifica. E ele vira e fala assim, olha, quem dera que eu pudesse chegar perante Deus e expor a ele as minhas razões. E ele me julgaria que nem vocês estão fazendo? Não. Ele cuidaria de mim. Ele fala isso numa passagem. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele cria. Ele sabia que era um Deus de justiça, que era um Deus que não lançava fora um coração contrito. Ele sabia que era Deus na vida dele, então ele fala assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim sobre a terra virá, e o meu corpo se levantará, revestido de glória e louvor. Olha, eu estou passando por isso tudo aqui, mas meu Deus é um Deus de justiça. Ele sabe que eu não fiz nada, ele sabe quem eu sou, ele conhece meu coração. Eu não era novidade para ele, ele sempre soube da minha orientação sexual, ele sempre soube da minha identidade de gênero. E aí é o que eu sempre digo, você saber quem é Deus na tua vida. Ló sabia. E Ló, ele se derrama assim e começa a falar. E aí no momento que ele começa a falar, Deus, depois de muitos dias, Deus começa a falar com Ló e começa a ensinar Ló, né? E começa a mostrar para Ló a grandiosidade de Deus, né? É até uma passagem meio controvertida, porque eu já virei para Deus e falei, olha, se fosse eu no lugar de Ló, eu ia falar assim, olha, tudo bem, tu és todo poderoso, tu és isso tudo, mas vamos combinar que eu não fiz nada para merecer
isso tudo que me aconteceu, não. Mas Ló, depois de tudo que ele ouve Deus falar, ele ainda vira e fala assim, olha, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu posso dizer que a experiência que eu, Keila, tive com Deus foi essa. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque eu passei por muito sofrimento até sair do armário, até ter coragem, até perder o medo. E todo esse processo que eu vivi fez eu conhecer o Deus que eu não conhecia. Na verdade, eu não conhecia. Eu só ouvia falar, sabe? E meditando sobre essa passagem, eu resolvi trazer esse vídeo, essa reflexão de que o processo que você está vivendo, o processo que você viveu, analisa. Ah, Keila, sua família te aceita? Não. Mas para Keila isso hoje não é uma questão. Se eles me aceitam ou não me aceitam, a Keila vai viver a vida dela. A Keila paga suas contas, a Keila é independente. E a Keila não deixaria de ser quem ela é. Porque uma familiar não aceita. Sabe? Mas nada me faltou. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Inclusive quando eu saí de casa em 2009, porque eu sabia, eu já estava no processo assim de entender que não daria bom eu morar com a minha mãe, sendo lésbica e percebendo lésbica. Em 2009, quando eu tive um namoro por quase 4 anos, e foi um namoro completamente escondido, e foi o período de mais luta que eu vivi para sair do armário, porque eu ainda estava dentro do armário. Quando eu saí de casa, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu não tinha. E no primeiro mês que eu mudei, eu recebi uma promoção no trabalho, que era exatamente o dobro do valor do aluguel, na verdade. Não era o valor do aluguel, era o dobro do valor do aluguel. E nada me faltou. E eu ainda tive uma outra experiência. Eu ainda estava na igreja tradicional, né? Em 2009. E uma vez um irmão orou por mim e disse assim, Deus deu uma revelação. Que você estava andando com seus pais e Deus falava assim, dá um passo adiante e deixa para trás. Ah, é para você não ligar para seus pais? Não, não é isso. Mas Deus sabia tudo que eu viveria. E Deus também sabia o propósito que Ele tinha comigo. E que se eu ficasse presa nos meus pais, se eu ficasse presa na convicção dos meus pais, eu não teria saído do armário. Eu não teria procurado estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia mais. Ajudar pessoas hoje como eu ajudo e escrito um livro. Sabe? Então Deus sabe o que faz. E é aquilo também que eu já postei na minha página no Instagram do Direito a Deus. Jesus mostrou muito bem quem é família. Ah, Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. Quem é minha mãe, meus irmãos, meu pai? Aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Então, assim, Jesus mostrou muito disso. De quem é família, não é sangue. Quando Jesus morre, ele vira para Maria e para João e fala assim, mulher, esse é teu filho, para ampará-la. E vira para ele e fala assim, eis tua mãe. Então, assim, eles não eram sangue. Jesus ensina muito sobre isso. Né? E eu precisava desse passo adiante. Para eu ter coragem. Sabe? Para eu me desvencilhar daquelas crenças. E se você tem hoje, está passando por esse processo, e tem essa sensação de que você perdeu tudo, tem uma amiga que ela sempre falou uma coisa para mim que eu acho que é muito certa. Ela fala assim, Deus não fica por devedor de ninguém. De ninguém. Segue no processo. Você vai ver que nada vai te faltar. A provisão vai vir. A provisão vai vir. E nada vai te faltar. Até para mudar de apartamento, eu não tinha calção para dar. Eu não tinha fiador, eu não tinha nada. Meu pai virou para mim e falou, se essa é a sua escolha de sair de casa, não conte mais comigo. Então, e aí eu consegui uma imobiliária. Timba. Voltando aqui porque meu gato acabou de mexer no fio. Mas então assim, até na minha mudança de apartamento, eu não precisei de fiador, eu não precisei de calção, eu não precisei de nada. Tudo foi providenciado. E agora que eu tô vendo que meu celular mudou completamente o ângulo que ele tava, mas é porque meus gatos estavam mexendo aqui no fio. Enfim. Então assim, se você tá com essa sensação, acredite que Deus é aquele que provê. E que é aquele que não fica por devedor de ninguém. Ele não ficou por devedor meu. Eu é que sou grata a Ele por tudo que Ele fez e que ainda faz. Eu queria compartilhar essa experiência, esse momento, sabe? Da minha vida com vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar do servo do centurião. Beijo.